Olá, turma! Estamos aqui mais uma vez, voltando para a nossa aula da disciplina de Contabilidade Geral, segundo período do curso de Ciências Contábeis da UFPE. Essa aula a gente vai falar sobre o balanço patrimonial, uma abordagem ainda inicial, ainda introdutória, para a gente conhecer um pouco mais sobre o que é este relatório. Mas antes a gente precisa conhecer um pouco mais sobre a própria contabilidade. Vamos relembrar algumas coisas para que vocês possam ter fresco na memória tudo aquilo que a gente precisa para estudar sobre o balanço patrimonial. Bom, eu começo então fazendo duas perguntas para vocês. O que é contabilidade? E para que existe a contabilidade? Qual é o seu objetivo? Qual é a importância da contabilidade em meio à sociedade? Vejam, contabilidade é uma ciência social aplicada que estuda o patrimônio. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês já devem saber, mas contabilidade não é uma ciência exata. A segunda coisa é que toda ciência tem o seu objeto de estudo. No caso da contabilidade, o patrimônio. Então, durante a aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é patrimônio, né? O que é a riqueza de uma entidade, de uma organização, de um indivíduo, enfim. A contabilidade ela é muito ampla e vai permitir para que a gente utilize ela em diferentes esferas, aspectos, diferentes formas. Ela tem o seu método que é muito robusto e a gente precisa ter isso bem fixado em nossas mentes. Bom, então o que é o patrimônio? Será que o patrimônio é só a riqueza? Será que o patrimônio ou riqueza é a mesma coisa que patrimônio? Bom, a gente já tem a ideia do que é a contabilidade, mas para que serve? Para que a contabilidade se propõe, então, a estudar o patrimônio? Primeiro, para fins de planejamento. Sempre que uma entidade, uma organização quer organizar as suas ações, quer vislumbrar, pelo menos, né, aonde ela vai chegar em exercícios futuros, ela precisa ter alguma base. Essa base, via de regra, é a informação contábil, pois ela vai trazer tudo o que tem de informação financeira e econômica referentes ao patrimônio lá dentro de seus relatórios, né? Tanto o planejamento como também o controle. Então percebam que antes de executar, né, ainda planejando, nós utilizamos a informação contábil com o objetivo de tentar traçar o caminho por onde a entidade há de seguir. Mas na medida que a entidade está caminhando, também precisa-se ter informação para que se faça o controle, para que se possa corrigir rotas, para que se veja se alguma coisa está dando errado, aonde é e como resolver isso. Então percebam que a contabilidade ela é muito rica dentro do que ela se propõe a fazer. Por fim, e aí talvez uma forma até complementar, né, para finalizar essa nossa discussão sobre o objetivo da contabilidade, a gente vê que a contabilidade ela não é mais, então, um fim em si mesmo. Muitas pessoas se enganam, né, achando que a contabilidade, na medida que ela registra e organiza relatórios, acabou. Mas não, na verdade a contabilidade ela faz parte de um sistema onde ela coleta os dados, processa esses dados e transforma eles em informação. Essa informação ela é entregue para quem toma a decisão. Então percebo que a contabilidade é esse canal intermediário, esse sistema onde é feito esse processamento, mas ela não é um fim em si mesmo. Ela entrega um produto, ela entrega um serviço,
né? Ela entrega a sua informação para quem precisa. Percebam que, então, se a contabilidade ela é a ciência que estuda o patrimônio, ela estuda esse patrimônio para poder entregar, produzir informação que seja útil no processo decisório, útil para quem toma decisão. Não adianta o contador achar que a informação é boa, que é relevante, se o usuário não consegue ler, se o usuário não consegue entender, ou se o usuário entende que é irrelevante, tá? Então, a contabilidade, ela é então esse sistema de produção de informações acerca do patrimônio para o seu usuário, o usuário da contabilidade. Bom, a contabilidade, via de regra, ela se comunica com seus usuários por meio de canais formais, né, seus relatórios, tá, suas demonstrações. Essas demonstrações, elas, via de regra, elas podem ser classificadas de duas formas principais. A primeira seriam relatórios gerenciais. E relatório gerencial, ele é feito sob demanda. Então, o usuário diz o que ele quer, que informação ele quer, em qual formato ele quer, em qual periodicidade ele quer. E a contabilidade, possuindo os dados, tratando esses dados e colocando de informação, fornece. A outra classificação, né, o outro grupo, são demonstrações que nós chamamos de financeiras para usuários externos, ou demonstrações contábeis geralmente aceitas, usualmente aceitas, comumente aceitas, sempre dentro dessa ideia de que algo que é amplamente aceito ao redor do mundo, no mundo dos negócios, no meio de negócios, né, nos mercados, essas demonstrações e suas bases, né, de elaboração já estão bem consolidadas e são bem aceitas. Então, vamos ver um pouquinho que demonstrações são essas. Especificamente, a gente está tratando aqui das demonstrações para usuários externos, tá bom? Tenham isso em mente, essas não são as gerenciais. Então, dos relatórios contábeis que atendem os usuários externos da informação contábil, nós temos 7 relatórios que são bem consolidados. 2 deles, eu digo para vocês, assim, sem medo de errar, são os principais, os mais utilizados, os mais conhecidos, de longe, assim, os mais relevantes. E eles são foco também na nossa disciplina. O balanço patrimonial, então, veja, a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio e tem um relatório que se chama balanço patrimonial. É verdadeiramente para fazer a análise geral do patrimônio em um dado período de tempo. E a demonstração de resultado, que é uma ideia de analisar o desempenho organizacional, o desempenho daquela entidade, tendo como uma medida fim o lucro ou prejuízo. Então, começa com tudo que foi recebido, né, as receitas, vai passando para custos, despesas, tudo que se gastou, tributos, enfim, até chegar no resultado final, sendo positivo o lucro, sendo negativo o prejuízo. Bom, quase que uma sequência da demonstração de resultados é a demonstração do resultado abrangente. Por que uma sequência? Porque ela começa exatamente do lucro do exercício. Se aqui a gente está olhando para trás, o que foi que aconteceu em determinado período, aqui está olhando para frente, o que a gente já sabe que vai acontecer nos próximos períodos. Então a gente já tem essa informação. Adicionalmente, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido é um grupo dentro do balanço patrimonial e é um grupo muito importante. Então, entender as mutações, as variações dos valores que estão ali dentro é algo muito importante, por isso
existe essa demonstração, esse relatório só para este grupo. Semelhantemente, a demonstração dos fluxos de caixa. Caixa também está aqui dentro do balanço patrimonial, também faz parte do patrimônio. Mas no balanço patrimonial a gente vai ver o quanto era o saldo que estava em caixa, né, em disponibilidades e tal, em um período, no início do período e no final do período. Mas a gente não sabe o que tem aqui nesse meio. Esse meio é justamente a demonstração dos fluxos de caixa, ou seja, como que o caixa saiu do valor X para o valor Y, né, em um período. A demonstração do valor adicionado, por sua vez, é uma das demonstrações assim mais interessantes, conquanto não seja tão bem difundida globalmente quanto as demais. É muito utilizada, muito conhecida em todo o Brasil, mas internacionalmente ela é menos utilizada. Ela tem como objetivo fazer uma análise de com quem ou para quem a riqueza que foi gerada, né, na entidade em determinado período foi distribuída. Foi com colaboradores, com governo, com fornecedores, daí por diante. Então, tudo aquilo que a entidade consegue agregar de valor, ela distribui com alguém ou com alguéms, né? E a DVA vai tratar disso. Por fim, as notas explicativas. Eu vou já falar de antemão para vocês, as notas explicativas, elas fazem parte do conjunto de demonstrações contábeis. São 7 demonstrações, são 7 relatórios, e as notas explicativas estão dentro dessa conta. E o que são as notas explicativas? São detalhamentos, explicações acerca de cada uma dessas demonstrações que não foi ou que não pôde ser especificado dentro da própria demonstração. Então, as notas explicativas, elas explicam cada uma das demonstrações e também tratam do conjunto das demonstrações. É muito difícil a gente ter um entendimento apropriado do patrimônio sem olhar também as notas explicativas. Tá bom? Então vejam, a ideia é que a contabilidade estude o patrimônio. Mas como é que ela consegue estudar o patrimônio? Ela precisa primeiro reconhecer algum fato, algum evento, alguma transação. Saber que aquela transação, aquele fato, aquele evento existe. Nem sempre isso é possível. Ou muitas vezes a gente sabe que existe alguma coisa, mas não necessariamente o quê. Ou por vezes a gente sabe que existe, mas a gente não tem critérios confiáveis para atribuir valor para este evento, para esta transação. Tá? Então, se a gente consegue romper a barreira do reconhecimento, a gente recai na barreira da mensuração. Eu consigo atribuir um valor utilizando uma técnica que é confiável, um valor que pode-se acreditar que ele representa adequadamente, né, a verdade do que aconteceu ali. Bom, se essa etapa ela for superada, então chega-se na terceira fronteira aí, que é o controle. Ela só vai olhar para aquilo que é controlado pela própria entidade. Não faz sentido olhar para todas as coisas, né? Na verdade, se houvesse uma forma de somar a contabilidade de tudo, né, de todas as entidades, de todos os indivíduos, aí sim. Mas, na verdade, a contabilidade ela respeita a individualidade. Ela, inclusive, faz separação entre proprietário e o próprio negócio, e o negócio propriamente dito, né? Ou seja, os recursos, o patrimônio de uma empresa, por exemplo, não é dos sócios, dos proprietários, não é. A contabilidade trata isso separadamente. Então ela vai analisar apenas o que é de controle daquela entidade.
Ela tem que delimitar isso. E, para fazê-lo, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre patrimônio. Vou trazer um exemplo aqui para vocês, um exemplo prático, simples, bem simplório para falar a verdade, mas que vai ajudar a gente a começar a formar, né, os desenhos na nossa mente. Imaginem um estudante de ciências contábeis do segundo período, ele está na universidade conversando com algum conhecido, e esse conhecido fala: rapaz, você está aqui já na universidade estudando, já viveu tanta coisa, o que é que você tem na vida? Qual é o seu patrimônio? Aí o estudante vai falar: olha, eu tenho algumas coisas já, eu já adquiri algumas coisas, e não foi barato não. Eu vou te dar um exemplo. Eu comprei essa calça aqui que eu estou vestindo por R$ 150. Mas não foi só a calça. O sapato que eu estou usando também é meu. E foi muito caro. R$ 300 esse sapato. Eu tenho essa calça, tenho esse par de sapatos e também tenho essa camisa que eu estou vestindo, que eu paguei R$ 80. E o estudante ele vai falando de tudo que ele possui e continua, né? Então, fala: olha, essa mochila que eu uso para carregar os livros, que eu pego emprestado na biblioteca e outras coisas que eu preciso carregar, também é minha. Eu comprei, paguei R$ 120 lá na Dantas Barreto. Eu fui lá e comprei e tá tudo certo. Por fim, eu tenho um cartão Vem para poder usar transporte público aqui na Grande Recife, porque eu não tenho bicicleta, eu não tenho carro, é muito difícil pegar carona hoje em dia e também não dá para confiar nas pessoas, né? Então eu ando de ônibus, de metrô e para isso eu uso o cartão Vem, que eu coloquei um saldo aí, um crédito de R$ 75. Aí a pessoa pergunta: poxa, mas você tem mais alguma coisa? Aí o estudante diz: não, não tenho mais nada. Como assim não tem mais nada? Você não tem R$ 1 no bolso, nem para comprar pão, está totalmente zerado. Aí ele fala: olha, eu até tinha um dinheiro, mas um amigo muito próximo meu está precisando mais do que eu. Ele precisava de R$ 200. Eu não tinha R$ 200, mas eu tinha R$ 105. Aí eu emprestei para ele, que é um amigo muito bom, é um cara de confiança. Eu tenho certeza absoluta que ele vai me pagar. Ele disse que me paga daqui a 2 meses. Dá para esperar. Então, mas aí dinheiro mesmo eu não tenho, né? Porque eu emprestei para o meu amigo. Aí essa pessoa pergunta para o estudante: então, tudo que você tem é o quê? Aí ele fala: a calça, o sapato, a camisa, a mochila e esse cartão Vem. É assim que geralmente as pessoas costumam falar do seu próprio patrimônio ou entender o patrimônio de alguma organização, de alguma entidade, tá? Só que isso não é a verdade completa. Isso é uma verdade parcial. O balanço patrimonial é uma demonstração que ele serve justamente para trazer esse conhecimento, para dar essa visão, esse olhar mais completo, não ficar só na parcialidade. E ele organiza o patrimônio em grupos. São 3 grandes grupos: ativo, passivo e patrimônio líquido. Vou falar para vocês primeiramente o que é o ativo. Então vejam essa definição. Essa é a definição que está na norma, né, aprovada pelo Comitê de Processamento Contábil, pelo Conselho Federal de Contabilidade. Inclusive vem uma tradução, né, do conceito da norma internacional, da IFRS. Mas vamos lá. O ativo, esse primeiro grupo do patrimônio, são recursos econômicos presentes, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Vamos devagarzinho para a gente entender bem o que é isso, tá? Eu sei que essa definição não é tão simples a gente ler e entender. Um recurso econômico
é todo direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. E esse potencial, esse direito, ele existe agora. Ele não vai existir. Ele já existe. E ele é uma consequência de alguma transação que já ocorreu. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. O empréstimo que aquele estudante lá do segundo período fez, ele não tem o dinheiro. O dinheiro não está mais com ele. O dinheiro está com um amigo. Ele tem o direito de receber o valor que ele emprestou de volta. Então, esse direito, ele já existe, ele é presente. Esse direito é controlado exclusivamente pelo estudante, né? Ninguém sabe para quem foi, quando vai vencer, além dele, ele sabe de tudo. E é uma consequência do pedido, do acordo que ele fez, que o estudante fez com o seu amigo. Então percebam que o empréstimo é um direito a receber, e a contabilidade diz, olha, esse direito a receber um recurso econômico, um benefício futuro, é um ativo. Você deve colocar ele dentro do seu patrimônio. Por quê? Porque ele é controlado por você. Ele satisfaz tudo que a gente precisa para chamá-lo de ativo. Aí alguém poderia perguntar, mas professor, então você está falando que o dinheiro não é ativo? O dinheiro é um ativo. Mas neste momento em que ele está emprestado, não é o ativo do estudante, e sim do seu amigo. Então vejam, o dinheiro é um bem, é um ativo do amigo. E o empréstimo é um direito e é um ativo do estudante. Tá? Por isso que, se vocês, quando vocês estiverem estudando, pegando livros aí, contabilidade introdutória, etc., vocês vão ver que, geralmente, esses livros que são da parte mais inicial do curso, eles vão dizer que o ativo é o conjunto de bens e direitos a receber. E, simplificando bastante essa definição aqui, é isso mesmo, não está errado, tá? Mas é uma simplificação, tá certo? Vocês não precisam decorar essa definição agora, mas é bom que vocês entendam. E lembrem-se, o ativo é esse conjunto, então, de bens e direitos. Fechamos o primeiro grupo do patrimônio que o balanço patrimonial mostra, né? O segundo grupo é o passivo. Agora percebam, vamos ler também, igual a gente fez com o ativo. Passivo é uma obrigação. E ela também é presente, mas por ser obrigação, não é de receber, e sim de transferir um recurso econômico, também resultado de eventos passados. Então, todo passivo ele tem 3 condições que precisam ser satisfeitas para que seja reconhecido. Primeiro, ele é uma obrigação. Então, se a gente chamou o ativo de bens e direitos, passivo a gente vai chamar de obrigação. E é uma obrigação, segunda condição, de transferir um recurso econômico. Eu consigo mensurar isso, né? Por fim, é uma obrigação presente e é resultante de eventos passados, tá? Então, ativo, bens e direitos, passivo, obrigações. Por fim, patrimônio líquido. Aí o patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. É a hora que a gente para e faz, como é, professor? Repete aí, por favor. Veja, eu vou dar aqui as chaves desse conceito, dessa definição, para depois vocês poderem ver outros conceitos mais simples, que talvez ilustrem e complementem o entendimento do que é o PL. Participação residual. Residual é, estou comparando uma coisa com outra e está sobrando, tá bom? Então, e está sobrando de onde? Da comparação entre ativos e passivos. Ativo menos passivo, sobrou resíduo. O que é esse resíduo?
patrimônio líquido. Então, o excesso do ativo ao ser comparado com o passivo. É uma outra forma mais simples, né, de falar. O professor já poderia ter falado isso antes, né? Mas, enfim. Uma outra forma, e aí para a gente começar a separar um pouco o patrimônio líquido do próprio passivo, tá? Ele é o total das aplicações dos proprietários na companhia. Ou seja, o passivo, ele também é uma obrigação. Desculpa, o patrimônio líquido também é uma obrigação. Só que o passivo, ele é uma obrigação com pessoas que não fazem parte dessa entidade, que não são sócios, não são proprietários. O patrimônio líquido é uma obrigação com as pessoas que são proprietárias, que são sócios. Mas também é uma obrigação. Vamos voltar lá para o nosso exemplo, para ilustrar melhor isso, para vocês visualizarem como seria a estrutura do balanço desse nosso estudante e entenderem como que patrimônio líquido e passivo se relacionam com o ativo. Vejam, o estudante ele tinha falado que ele tinha uma calça, um valor de 150, um sapato, uma camisa, uma mochila, um cartão Vem e o empréstimo ao amigo que a gente já viu que é um ativo. Isso dá um total de R$830. Mas de onde vem que o estudante tirou isso? Antes de comprar essas coisas, ele só tinha R$50. Não dava para comprar nada, nenhuma das coisas que ele comprou. Só que ele entrou na universidade, recebeu um cartão de crédito, né, como universitário, com um saldo de R$780, e aí ele saiu comprando as coisas, comprou a calça, o sapato, a camisa, a mochila, sacou o resto do dinheiro, colocou crédito no cartão Vem e emprestou o recurso ao amigo. Totalizando o passivo mais o PL, ele tem obrigações no valor de R$830 também. Então, percebam que o balanço ele tem esse nome justamente porque passivo mais PL igual a total do ativo. Tá? E 780 ele tem que pagar ao banco, a bandeira lá do cartão de crédito. R$50 é dele, foi ele que botou aqui, de alguma forma. Então, o patrimônio líquido é uma obrigação com ele, mas o 780 não, é uma obrigação com terceiros, tá? Esse é um desenho, essa é uma estrutura inicial de como realmente o balanço patrimonial ele é apresentado, tá certo? A gente pode, então, dessa forma, falar, olha, o ativo, o total do ativo é igual ao passivo total mais patrimônio líquido, 780, 50, 830, 830. Por isso, esse relatório tem o nome de balanço. É essa estrutura que permanece balanceada o tempo todo, até nos centavos. Bom, esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio aqui, esse balanço patrimonial, ativo igual passivo mais PL, matematicamente a gente diz que é a equação fundamental da contabilidade. Total do ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Alguém poderia chegar e falar, bom, mas a gente poderia colocar outros nomes a isso? Sim, a gente poderia. Por exemplo, a gente poderia chegar e falar assim, olha, o ativo não são bens mais direitos, e o lado do passivo mais PL não são obrigações. Eu também poderia falar isso, está correto da mesma forma. Eu quero saber só o valor do passivo. Não, eu quero saber só o valor do patrimônio líquido. Lembra como foi que a gente falou lá? Patrimônio líquido é igual a confrontação de ativos menos passivos. É isso. Simples assim, né? Essa equação
que nós estamos chamando de ativo, que é igual a passivo mais PL, ela é assim representada em toda a contabilidade já há séculos. E é a grande beleza do método das partidas dobradas. Porque, veja, ativo ele só pode ser igual a passivo mais PL porque nós utilizamos o método das partidas dobradas, porque existe débito e crédito. Por isso que tem que bater sempre, o balanço tem sempre que bater. Bom, turma, para finalizar, eu deixo aqui para vocês então esse mapa conceitual que foi preparado pelo professor Rodrigo Machado, tá? Onde ele resume aqui para a gente o início da nossa aula. Né? A contabilidade é uma ciência social, não é exata, é uma ciência social aplicada, que tem como objeto de estudo o patrimônio, e seu objetivo é controlar esse patrimônio. Como? Gerando informações para os usuários da sua informação. Logo, ela tem como alcance quaisquer entidades que tiverem patrimônio. E o patrimônio, nós vimos que é esse conjunto de bens, direitos e obrigações. Turma, obrigado por acompanharem a aula, bons estudos, fiquem de olho nas atividades que estão lá no nosso ambiente virtual e nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.